E aí, estão gostando do nosso Saúde News com o Dr. Bijotti, pediatra e escritor? Bacana, né? Esses 2 episódios anteriores, perguntas interessantes, respostas muito bem fundamentadas, né? E a gente fecha esses episódios com o Dr. Bijotti, pediatra e escritor, tocando num assunto que é muito importante para pais e também para os filhos. Meu filho não dorme. Isso é realmente uma situação que causa muito transtorno nas famílias. Por isso, o Saúde News, da Rádio e TV Monte Azul Web e da página Monte Azul News foram buscar respostas para esse assunto que também é bastante comum nos consultórios pediátricos. Dr. Bijotti trabalha com exemplos importantes essa questão do seu filho não dormir e atrapalhar, consequentemente, o sono do pai, o sono da mãe e dos familiares. Acompanhe a entrevista. Outro livro também extremamente, vamos dizer assim, muito procurado, muito lido. Interessante. Best-seller. Best-seller também. Que é muito importante dizer, porque um livro best-seller, ele é um livro que atinge um público muito grande. Isso. Né? A gente, quando fala, é best-seller, é porque muita gente leu, muita gente se interessou. E agora, que é um assunto que também é diretamente ligado à criança, mas que afeta principalmente os pais, que é meu filho não dorme, porque quando o filho não dorme, se for especialmente no horário que os pais têm como hábito dormir, os pais obviamente não dormem, ou então dorme num quarto e a mãe fica com o filho, ou reveza, fica o pai e tudo mais, né, doutor? Com certeza deve ser um problema também, que não só aflige a criança, porque claro, ela precisa descansar, precisa dormir, mas também respinga nos pais. Olha, principalmente. Isso daí, o exemplo de que com 5 filhos você sempre vai ter problema, eu tenho uma experiência de vida com isso. A primeira filha minha, ela dormia muito bem a noite toda, das 8 às 8, e dormia de manhã um pedaço e à tarde também. É a filha dos sonhos. Não alterou a rotina em nada. A segunda, ela dormia a noite toda. Só que 5 horas da manhã ela acordava e ia dormir só 11 horas da noite. Ficava o dia inteiro ali, querendo em atividade. Em atividade. A terceira, ela dormia o dia todo, acordava meia-noite e ia dormir 6 horas da manhã. Completamente diferente. Completamente. Resultado, à noite a gente fazia aquilo que é o mais correto, alternava, né? Uma hora você dorme, o outro cuida, depois inverte e tal, para poder aguentar, senão fica difícil. Mas era difícil o nosso dia, tá? Porque realmente a gente dormia pouco, tá? Mesmo eu dormia das minhas 5 horas aí, fazia falta porque não dava nem 5 horas, tá? Então, é só para você ver que é uma coisa que acontece. É uma coisa comum, acontece. E no nosso caso, tinha a ver com cólica, tinha a ver com... Aí nós fomos resolvendo aos poucos e foi equalizando tudo, tá? Tudo passa, né? Não é claro. Assim. Mas, qual é o grande problema hoje em relação ao sono? São os costumes. São o que os pais fazem antes dessa criança ir dormir. Os conceitos que existem, a falta de conhecimento. Lembra lá dos pilares que eu falei? Um dos pilares, conhecimento, isso é fundamental. Eu vou começar, inclusive um dos exemplos que está no livro, contando um fato que aconteceu no meu consultório. O pai chegou no meu consultório, ele, a mãe e o bebê, a criança tinha 8 meses, e o pai falou assim, olha, eu quero um remédio para minha filha dormir. Ela não dorme, a noite toda. Aí, como sempre, a queixa, eu vou tirar o que acontece por trás dessa queixa. Falei, tá, mas por que aconteceu isso? Pelo seguinte, ela mamava a noite inteira. Eu decidi, o pai, que a minha esposa não vai mais dar mamar. Não tem cabimento ficar dando mamar a noite inteira. Ela acostumou a tomar. Então, o que eu faço? Eu pego ela, vou para a sala e fico dando água. Aí eu virei com a televisão ligada. Sim, eu fico assistindo televisão e dando água para ela para ver se ela dorme. Vai dormir? Não. Primeiro, a criança com fome.
Segundo, uma coisa que pouca gente fala, a televisão, ela tem os raios azuis. São raios que eles induzem a diminuição do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então, uma criança que dorme assistindo televisão, ela não dorme, se dorme, dorme mal. Por quê? Porque esse hormônio ele é diminuído com aquela radiação da televisão, ou do tablet, ou do celular, que seja. Tá? Tanto é que é muito comum a criança dormir na frente da televisão mal, aí a mãe dá melatonina para dormir. Não tem sentido isso. A criança tem que ficar 2 horas sem tela antes de dormir, porque senão ela vai dormir mal. Nesse caso, especificamente, a criança tinha fome e diminuição de melatonina. Ela vai dormir? Não. Aí o pai queria remédio para dormir. Aí eu tinha muita liberdade com ele, eu falei, cara, só se eu der remédio para você, porque a criança não precisa, tá? Aí eu, claro, orientei, expliquei. Uma semana depois resolveu o assunto. E ela continuou mamando à noite, por quê? Porque é um bebê, existe um costume. Uma das grandes questões do sono é essa. Decidem que o bebê não vai mamar de noite. Mas a criança mama de noite porque ela tem necessidade. Ela precisa disso. Ela vai aprender ao longo do tempo. Aí não dá mamar e dá água no lugar. A água não mata a fome, a criança vai continuar acordando. Então, é muito importante a questão do conhecimento, de você tentar identificar. Então, quais são as causas da criança não dormir? Então, vamos lá. Vamos começar desde o bebezinho. Bebê. Barulho. Luz. Algum bichinho picando, evidentemente. Frio. Calor. Fome, lógico. Sede, geralmente não, porque mais se a criança mama leite materno, mais tem criança que pode ser que tenha, tá? Sede, então, nariz entupido, então você tem uma série de coisas para você avaliar. Dor, né? Dor, por que o filho não está dormindo? Tá? Era muito comum antigamente, que não tinha os pronto-atendimentos, a gente ir nas casas fazer consulta. E geralmente, de madrugada, era bebê que estava chorando, que não dormia. Aí chegava lá, a casa todinha acesa e umas 10 pessoas dentro. Era vizinha, todo mundo. Aí eu entrava, boa noite. A senhora é o quê? Ah, eu sou vizinha. Tá, então a senhora pode ir embora, por favor, porque tá tudo bem, tá? Eu vou olhar o bebê, mas a senhora pode ir, tá? Obrigado. E a senhora? Eu sou a avó. A senhora mora aqui? Não, eu moro, então pode ir para tua casa também. Ou seja, eu botava todo mundo para fora. Ficava só eu e os pais e a criança. Aí eu examinava a criança, já sabendo que não ia ter nada, tá? Aí, a senhora me dá, ela mama mamadeira ou peito? Ah, mama mamadeira. Dá mamadeira para mim. Eu colocava, dava mamadeira, fazia rotar, botava no neném dormir. Aí, vamos conversar? Então vamos. O que estava acontecendo naquele ambiente do bebezinho? O que é mais comum. A criança, ela passou 9 meses dentro do útero, protegida, sem barulho, sem calor, sem frio, sem nada. Aí chega aqui fora, é tudo diferente. Então, primeiro, ela vai estranhar. Segundo, a hora que você vai dar mamar à noite, principalmente. A criança chorou porque ela está com fome, ela acordou, está com fome. Aí você pega, a mãe vai dar mamar, pum, acende a luz. Ela mata a fome dela, só que ela continua chorando, porque ela tem fotofobia. A luz arde a visão dela e ela vai continuar chorando. Já não é mais fome, é ardência. Aí o pai acorda, com aquele vozeirão, né? O que está acontecendo? É estranho para ela, é barulho. Aí ela continua chorando. E aí, com a vizinhança inteira, imagina só a situação de estresse. Então, na verdade, eu costumo dizer que o bom sono de uma criança, ele começa de manhã, a hora que ela acorda. Porque você vai ter que levar ela o dia inteiro com rotina alimentar, rotina de banho, rotina de tudo, para ela chegar de noite e simplesmente dormir. Aí o pessoal fala assim, eu vou deixar ela cansada durante o dia, que à noite dorme. Não dorme. Ela fica excitada. Aí ela não vai dormir. Porque é muito comum, às vezes, a criança ter sono, digamos, 7, 8 horas da noite. Sim. E aí aquele sono de 1h30, 2 horas, aí acorda, e aí a mãe, não, segura até dar o horário de dormir, porque assim dorme direto. Não dorme. Não dorme. Acordou, alguma coisa está precisando.
ou é fome, ou é sede, ou é roupa, ou é cocô, Quis é dormir, xixi. deixa dormir, doutor? Exatamente. Quis dormir, dorme. Tá? E detalhe importantíssimo, sem tela. Hoje em dia, uma das grandes causas da criança não dormir é tela. Por quê? A criança... eu tive um caso aqui que a mãe dormia a noite inteira com a televisão ligada e o filho não dormia. Por quê? A televisão estava ligada e ela queria remédio para dormir. Não vai dormir. Porque no ambiente escolar, eles têm um momento do sono. Isso. E o que eles fazem no momento do sono? Silêncio, tudo desligado e às vezes eles colocam uma musiquinha de fundo. A criança dorme. E aí entra a imitação também, né? Se aquele lá está dormindo, eu não vou pular, eu vou ficar quieto. Tem esse detalhe. Mas, ambiente muito agitado, eu tenho um caso aqui muito interessante da criança que não dormia, que era, como que era? 6 cachorros, 4 crianças e 8 pessoas na casa. A criança vai dormir? E queria que dormisse durante o dia. Vai dormir? Não vai. Uma casa assim é barulhenta. Concorda comigo? A criança não dorme. Eu tive um caso muito interessante de uma criança que eles moravam no sítio e a criança dormia a noite toda. O horário para a cidade, a criança não dormia mais. Por quê? O barulho do carro. Então ela teve que se adaptar para poder começar a dormir. Então você tem que, antes de tudo, analisar o ambiente externo. Mas o que eu faço com meu filho que ele chora à noite? Veja bem, eu estou considerando situações onde a criança não tenha nada físico. Por exemplo, uma das causas da criança acordar à noite é o refluxo. Tá? Geralmente a criança pega, que ela tem refluxo, chega à noite, ela reflui. Então a primeira coisa que eu pergunto é, a criança, a hora que você chega no quarto, ela está sentada em pé? Ela está em pé e está chorando. Porque a criança levanta. Ela está dormindo, reflui, ou ela senta ou levanta, para se proteger. E chora porque arde. Então você tem que, eu estou considerando toda a nossa conversa em cima de criança que fisicamente não tem nada, ok? A criança, ela deve, eu costumo dizer muito assim, você pode compartilhar o quarto, desde bebê e sempre, mas nunca você deve compartilhar a cama. Ela sempre deve ter a dela. Lógico. O berço. Lógico. Em transição para a cama e assim. Exatamente. Se for bebê, principalmente, é fundamental isso. O que eu vou contar para você, eu já vi mais de uma vez. Mãe, pai, bebê no meio. Isso. Rola, sufoca o bebê. Eu já vi mais de uma criança ir a óbito por conta disso. Então, nunca você deve colocar o seu bebê no meio de vocês dois. Você vai estar cansado e você vai dormir pesado e vai rolar em cima do bebê. Depois vai ter choro. Então, berço, mesmo que seja dentro do quarto. Agora, o que é outra coisa muito importante? É penumbra. E se o bebê chorar à noite, não acenda a luz. Penumbra. Você vai lá, põe aquele negocinho na parede lá e pronto. Por quê? A hora que você acende a luz, seja lá o que fosse que incomodou o bebê, agora foi a luz. E aí vai aquela sequência que eu contei. Então isso daí é muito bom. Mas aí eu já estou no quarto dela e ela chora à noite. O que eu faço? Eu trago para minha cama? Não. Você vai lá, vê o que ela está precisando, atende ela, fica com ela até dormir. A hora que ela dormir, você volta para o teu quarto. Pô, Bijote, mas isso é trabalhoso. Eu não disse que educar filho é fácil, em nenhum momento. Eu disse que ter filho, sim, educar é exatamente, educar é trabalhoso. Só que você sabendo o que fazer, se torna fácil, porque começa a ter resultado. Geralmente, essas situações que não têm bons resultados, é porque a conduta está errada. E geralmente, quando você faz uma coisa mais correta, vai fluir melhor, não tenha dúvida disso. Mas sempre dá para fazer correto? Não, a gente sabe que não. São seres humanos, não é todo dia que você está com paciência. A gente está falando dentro de uma situação única. E quando temos mais de um ao mesmo tempo, o senhor teve 5 de diferentes idades. E quando a gente tem 2 ou 3 diferentes idades, da mesma idade. Diferentes idades em termos. Por quê? Então, eu tive, só para você ter uma ideia, 3 anos, 1 ano e meio recém-nascido.
Numa época que não tinha molezinha de fralda descartável, não. Eram 45 fraldas por dia que nós lavávamos, com uma casa dessa, ninguém para trabalhar, sobra para os pais, tá? 45 fraldas, 16 mamadeiras por dia, 45 fraldas por dia, e era pra gente mesmo, tá? O que acontece? Eu morri de medo. Trigêmeos, trigêmeos. Então, eu vou responder a tua pergunta agora. São iguais, né? Vou responder a tua pergunta. Eu morria, antes de ter filho, eu morria de vontade de ter gêmeos. Sempre achei bacana, né? Pô, que legal, 2 filhos juntos e tal. Aí vieram meus primeiros pacientes gêmeos, 2 meninas. Cara, os pais pareciam 2 zumbis. Eles entravam no meu consultório assim, olheiras, porque uma acordava, outra dormia, uma acordava, outra dormia. Olha, minha vontade de ter gêmeos passou aí, ó. Nunca mais eu tive vontade. Só que mesmo assim eu tive 3 filhos que foi como se fossem trigêmeos, porque todos mamadeira. Então, era muito comum, um acorda, outro dorme. Aí, uma hora passa. Agora, você fazendo do jeito correto, uma hora passa. Você não fazendo, vai agravando cada vez mais, não tenha dúvida disso. Que a gente fala dentro de uma visão de família nuclear, né? Constituída e mantida. Sim. E hoje nós temos muita dissolução, independente do tempo de convivência. Sim. A separação pode acontecer com 3 meses, 4 meses, 1 mês, e aí entra uma criança dentro dessa situação. Realmente aí é um pouco mais complicado. Eu tenho caso aqui, por exemplo... Não só na circunstância de dormir, mas de comer, de limite, de tudo mais. Eu tenho caso aqui, por exemplo, de mãe que namorou 9 anos e ficou 8 meses casada. Porque a hora que juntou as escovas de dente, explodiu o relacionamento. E aí sobra a mãe solo, né? A mãe solo é um fato cada vez mais frequente, e vou te dizer uma coisa, a mãe solo é solo mesmo, porque o pai, dificilmente o ex-marido não se torna ex-pai. A maioria das vezes ele se torna ex-pai. Então, realmente fica muito difícil para essa mãe. Sem contar que hoje o prejuízo do limite, o prejuízo da alimentação e o prejuízo do sono pode ser, inclusive, um problema de ambiente doméstico que não tem harmonia. Exatamente. Onde existem aí todas as desavenças, os problemas e às vezes até agressões, entre outras coisas. Que exatamente. A gente vê cada vez mais comum, pelo menos estatisticamente falando, né, sim, doutor? Sim. Eu costumo dizer que a gente atua na conjunção de vários fatores: físico, mental, emocional, espiritual. Dá para mostrar assim? Dá para ver alguma? Depois, se você quiser, eu te mando. Isso. Ó, é a conjunção de quais fatores? O físico, os sintomas físicos, né? O ambiental, o emocional e o espiritual. Aqui entram as crenças e tudo mais, tá? E nós vivemos no conjunto dessas coisas. Então, você não tem na criança uma doença só física, porque se ela tem uma doença física, o ambiente também fica doente, o emocional fica doente, e se bobear, o espiritual, ao invés de ajudar, atrapalha, muitas vezes ajuda, tá? Então, você tem que lembrar sempre disso. A criança, ela é um todo, tanto é que na pediatria integrativa, que é o que eu faço há 40 anos, a gente não vê a doença, a gente vê o doente. Porque por trás daquela doença você vai ter sempre que mexer no ambiente, sempre você vai ter. E é uma coisa muito interessante, que infelizmente existe um grande número de pais, o pai, né? Ele abandona a família quando o problema existe. Eu tive nesses 40 anos, acho que 5 casos de mães que abandonaram. E tive uma infinidade de pais. E a inserção do não biológico nesse ambiente também é uma coisa que pode ser agravada para a criança, né? Pelo fato da relação, muitas vezes pessoas assumem, né? Mas tem muita gente que às vezes não lida da maneira como um pai biológico em relação à criança, né, doutor? Você diz o padrasto, no caso? Ou um padrasto, uma madrasta, seja do lado que for, né? Sim, também. E aí entra uma outra questão de pais adotivos. Tá? Eu sou pai adotivo, então eu posso falar também isso
com clareza, tá? A criança adotiva, ela tem que ter verdades. Você não pode esconder. E ele tem que ser preparado para enfrentar o fato de ser adotivo. E isso não tem uma idade pré-estabelecida. Com tantos anos eu revelo. Não, na minha casa foi uma coisa sempre absolutamente natural. Eu tenho 2 biológicos e 3 adotivos. Então foi absolutamente natural, sempre. E tenho casos aqui, por exemplo, de mãe que ela tinha 2 filhas, tá? Uma delas adotiva e a outra biológica. Aí um dia, a criança maior já, ela nunca tocou no assunto, a menina virou e falou: mamãe, o que é esse risco que eu tenho, que você tem na barriga? Elas estavam tomando banho juntas. A mãe virou: isso aqui é uma cesárea que eu fiz, e aqui tirou o filho que eu tive por aqui. Eu nasci daí, mamãe? Nasceu. E era mentira, quem nasceu foi a irmã. Essa criança deu um transtorno de personalidade muito grande no futuro, porque no fundo, o adotivo sabe que é. Você não está mentindo, você não está escondendo nada, ele sabe que ele é adotivo. Lá dentro dele, na memória afetiva dele, desde a gravidez e ao nascimento, ele sabe que é. Então você não está... Então aqui, ó, quebrou a confiança dela com a mãe. Aí a criança passou o quê? Ter distúrbio de personalidade. Ou seja, o ambiente interferiu no emocional. Isso é comum. Tá? E assim eu posso citar um monte de exemplos. Tá? E tem um caso muito interessante. Posso ir contando os casos? Se eu for contar casos, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Eu tive um caso muito interessante dentro de uma coisa que eu acredito. Quando você escapa, quando você foge da responsabilidade, eu falei dos pais que fogem, né, que é mais comum, e hoje em dia eu faço neuropediatria, eu atendo neuropediatria. Eu tenho pós-graduação e tudo, e atendo um grande número de crianças que são os neuroatípicos, então os autistas, os que têm TDAH, enfim. E é muito comum a mãe se tornar solo depois do diagnóstico. Isso é comum. Infelizmente, os pais, o pai homem, não está preparado para lidar com situações desse tipo. E na minha Aquela velha história, meu filho não é normal. Isso. E na minha concepção, isso é uma balela, porque a vida te manda missão e responsabilidade que é sua. Você vai sair dela aqui, lá na frente alguma coisa vai te pegar. Eu tenho um exemplo muito grande nesse aspecto aí, que para mim é um exemplo de vida. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, que me ligaram uma vez, que uma criança estava precisando de atenção, toda uma família bem pobrezinha da Bahia, se eu podia atender. Eu falei, claro. Aí a assistente social trouxe, atendi, e ela tinha problema cardíaco, aí conversei com um colega cardiologista, enfim. Nós começamos a dar todo o suporte médico para aquela mãe e para a criança, e o pessoal da assistência social dando a parte de assistência social. E o pai foi embora. Por quê? Porque a criança tinha hipotireoidismo, portanto tinha retardo mental, e o pai abandonou a mãe. Da Bahia, só ela e a criança. E ele voltou para a Bahia. Passaram-se 2 anos, a gente dando assistência e mantendo a criança bem e tal. Ela virou e falou: doutor, eu vou voltar para a Bahia. Porque aqui eu não tenho rede de apoio, não tenho família, não tenho lá, pelo menos a minha mãe vai me ajudar, a minha irmã me ajuda. Então tá, aí agradeceu, foi embora, nunca mais eu vi por um bom tempo. De repente, depois de 12 anos, ela entrou no meu consultório. Um menininho já com 14 anos, bonito pra caramba, com retardo, mas fortinho e tal, muito bem vestido, ela muito bem vestida, com plano de saúde. Ou seja, melhorou a vida dela, concorda comigo? De assistência social, ela chegou já em outra situação. Que foi levar o menino para eu ver. Era um menino ótimo, estava excelente, tudo bom. De repente entrou um moço. Aí entrou um moço, o menino levantou, foi lá correndo e deu aquele puta abraço nele, ele abraçou. Eu olhei para ela, e aí? Eu falei, é o padrasto. Doutor, é carne e unha, é alma gêmea os dois. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter casado com esse moço. O meu filho adora, eu vi lá, tá?
Aí eu virei para ela e falei, tá, e o pai biológico? Então, doutor, ele casou de novo. A filha dele tem problema. Eu falei, dessa vez ele assumiu? Dessa vez ele assumiu. Ou seja, fugiu daqui, negão, lá na frente a vida te pega. Não adianta, você tem que assumir a tua responsabilidade. Eu costumo dizer assim, se o velhinho de barba lá em cima falou que você tem que cuidar, ó, é teu, não adianta você fugir. E as adoções é assim mesmo, entendeu? Enfim, coisas que eu considero. Dr. José Roberto Bijotti, pediatra, escritor, participando do nosso Saúde News pela Rádio e TV Monte Azul Web, pela página Monte Azul News. Obrigado, doutor, nos receber aqui, contar tantas histórias que são exemplos, retirados do dia a dia, retirado da tua história como pediatra, como médico e transformar tudo isso, né, em livros que hoje são de orientação para inúmeras famílias. Enfim, obrigado, viu? Obrigado a você, Neto, obrigado a todos vocês e um grande abraço a todos.